Interessante que Deus ama todos os povos, mas o Messias veio do povo de Israel. Então a Bíblia pega e pinça aquela porção da história do mundo, da história do povo de Israel, para gerar o Messias. Então nós temos Abraão, que teve o chamado, depois dele vem Isaac, e de Isaac vem dois filhos, Jacó e Esaú. Eu tenho sempre me policiar, porque a gente brincava muito quando criança, falando Jacu e Esaú. Nossa, Jacu e Esaú. Jacu e Esaú, né? O pessoal brinca. E desses dois, Jacó, que não era o primogênito, mas tornou-se por direito, nós vamos estudar isso aqui, ele acaba sendo o pai das 12 tribos de Israel. E Jacó, que também vamos falar um pouquinho, ele vai mudar o nome dele, ou não mudar no sentido que ele deixará de chamar Jacó, vai acrescentar. Essa seria, a pessoa fala assim, mudou o nome dele. Na verdade, não mudou. Ele continuou se chamando Jacó, mas agora ele tinha um segundo nome, que era Israel, que é o nome do país que hoje nós temos ali no Oriente Médio. Não, cara, é muito importante. Então, vamos começar a história de Jacó, né? Jacó, assim, a gente tem antes de Jacó, a gente tem Isaac e Rebeca. Então a gente teve Abraão, Isaac e Jacó. Lembrando, né? que o Isaac é aquele filho da promessa, que Abraão tanto queria, que ele levou em sacrifício ao Senhor, etc. Então a gente tem Abraão, Isaac e Jacó. E quando a gente está Isaac, Isaac e Rebeca, né, esposa de Isaac, demoraram muitos anos para ter filhos. E aí quando a gravidez finalmente aconteceu, ela veio acompanhado de algo incomum, né? Porque os bebês, eles pareciam que eles lutavam dentro do ventre. Aqui então a gente tem os bebês, Jacó e Esaú. A Rebeca, ela buscava uma resposta e ela ouvia que duas nações estavam ali e que o mais velho serviria o mais novo. Isso foi um pouco do que ela recebeu. Esaú nasceu primeiro. Esaú era ruivo, peludo, caçador. E Jacó nasceu em segundo, segurando o calcanhar do irmão. Então a casa já nasceu dividida. Isaac preferia Esaú, que era o homem do campo e da caça, aquele mais brutão. E a Rebeca se aproximava mais de Jacó, que era um pouco mais quieto, ligado ao ambiente da família. E aí diz assim em Gênesis 25, 23. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, Rodrigo, aqui eu acho que tem até uma coisa muito mais ampla do que só a história de Jacó e Esaú. A gente começa a ter até conflitos de hoje, talvez que tenham se iniciado desse momento. O que significa toda essa história de que eles nasceram, né? Os dois irmãos, um nasceu agarrando no calcanhar do outro. A gente tem esse conflito do irmão mais novo serviria ao mais velho serviria ao mais novo. O que você pode trazer de outros pontos de vista sobre isso? Vamos começar pela cultura da época. Na cultura geral do Antigo Oriente Próximo, geralmente o filho mais velho é o principal herdeiro. Até na distribuição de comida, por exemplo, era muito comum naquela época, isso acontece com José do Egito, quando você tinha um filho especial, porque não era como hoje, que você come o que quiser, vai lá e sobra comida. A comida no Oriente era uma situação de deserto, ela era muito bem dividida. Então eles calculavam a quantidade de comida pela quantidade de pessoas. E o pai tinha a maior parte dele. E o segundo, depois do pai e da mãe, que tinha a maior porção, era o filho primogênito. Então cada um ganhava um tanto de comida, o primogênito ganhava mais. E todo mundo sabia que na ausência do pai, era o primogênito que iria liderar o clã. Era uma situação até de proteção no deserto. Um filho mais moço jamais alteraria a voz com o filho mais velho, com o irmão mais velho. Ele não falaria com o irmão mais velho com ar de autoridade, porque o irmão mais velho é o substituto do pai. Essa é a situação normal. Mas como todas as regras têm exceção, às vezes acontecia, e na história bíblica nós temos alguns casos, que o filho mais moço recebe, de maneira honorífica, digamos assim, entre aspas, o que deveria ser naturalmente do filho mais velho. O honorífico eu coloquei entre aspas, vocês vão entender por quê. E nessa situação aconteceu algo que chamou atenção. Nasceram gêmeos. Como é que vamos decidir qual dos dois é o mais velho se são gêmeos? O que sai primeiro do ventre da mãe. Então o primeiro que nasceu era um menino mais assim, peludinho. Porque tem menino que nasce com muito cabelo, tem menino que nasce com mais ruivinho, porque às vezes não eram gêmeos univitelinos, né? Ou seja, eles eram diferentes um do outro. Nasceu aquele primeiro, e como a prática do Oriente Médio é sempre escolher o nome por alguma situação, letra A, da circunstância do nascimento, letra B, de desejo dos pais para aquele menino,
ou letra C de característica física da própria pessoa. Por exemplo, o nome José, que a gente já tratou aqui, talvez nasceu um menino meio gordinho, redondinho, e Yosef vem da raiz hebraica que significa redondo, pleno, pleno, redondo, gordinho. Então, vai ser Yosef, gordinho. Itzhak, risada, porque a Sara riu, então o menino vai chamar risadinha. Então, o primeiro que nasceu, esse aqui vai se chamar Esaú. Esaú vem do mesma palavra sear, que tem dois significados. Pode ser algo peludo ou algo áspero. Por exemplo, tanto é que o território de Esaú veio se chamar, a gente portuguesa, como Seir. Saar. Seir significa região áspera, cheia de montanhas, que é a Jordânia. E realmente a Jordânia ela é toda áspera, ela é cheia de montanhas. E também significa avermelhado, ruivo. Então por isso que ele teve esse nome, Esaú. Só que quando ele nasceu, o outro foi com a mãozinha no calcanhar. Então, aqui chamou atenção. Pequeno parênteses. Será que isso, na prática, aconteceu? Cara, eu tô imaginando assim, você vai fazer um parto normal. Cara, num parto normal, não tem como um nenenzinho sair segurando no calcanhar do outro. Será que não é alguma força de expressão ou alguma, sei lá, alguma coisa além disso? Porque a criança não nasce segurando o calcanhar da outra, assim. Nasce. Eu não vou falar do calcanhar, mas tem uma foto, por exemplo, na internet muito interessante. Eu só não lembro se era um parto normal ou cesárea, em que o menino agarrou a mão do médico de tal maneira e ele puxou o menino e o menino foi com a... Tem essa foto na internet. Galera, vocês podem procurar depois aí no Google, alguma coisa, vocês vão achar. E é uma foto que rodou o mundo. Ele agarrou a mãozinha dele no dedo do médico e foi puxando. E alguns médicos falam que as crianças têm uma força muito grande. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, a psicologia hoje, ela está avançando a planos para descobrir algumas questões muito interessantes, que eu não vou destrinchá-las aqui, porque é tangencial o nosso assunto, mas eu vou colocar à guisa de ilustração para responder ao Tiago. Você sabia que na terapia você tem que também... Veja bem, não é reencarnação, nem espiritismo, nem vidas passadas. Mas, não sendo isso, eu vou afirmar, sabia que você às vezes tem que se terapizar por questões que aconteceram com o seu avô? Porque hoje estão descobrindo que existem memórias afetivas que passam de maneira genética até não sei quantas gerações. A ponto que pode até explicar o déjà vu. Eu posso sonhar, às vezes a Eloá pode sonhar com um lugar onde ela não esteve, mas o seu pai esteve. E não tem nada de vidas passadas nem nada, porque a memória afetiva passa. E às vezes tem tendências, traços de família que vão passando. Tanto é que você vê o Isaac repetindo alguns comportamentos do Abraão e assim por diante. Então, nesse aspecto, o bebê não é uma tábula rasa, como o pessoal pensava, uma folha em branco, tá certo? É aquela ideia da tábula rasa que nós nascemos igualzinho isso aqui, olha. Isso não existe. Hoje a psicologia sabe que quando você nasce, você já nasce cheio de emoções, sensações e conceitos, mesmo que você não tenha a consciência plenamente desenvolvida. Até muita gente fala da psicologia intrauterina, a música que você canta quando o bebê está na barriga ainda, esse tipo de coisa. Então, a partir disso, é muito interessante que aqueles dois ali já começassem a ter comportamentos que demonstrava um pouco da personalidade de ambos. Então, como o Jacó, não estou falando que já no ventre ele queria suplantar o irmão, mas como chamou atenção o fato do segundo esticar a mão na perninha do outro e ir, nessa cultura do primogênito, opa, parece que esse aqui falou, não, deixa eu sair primeiro. E aí, o nome dele acabou sendo Yaakov, que é justamente uma palavra que vem do hebraico Yaakav, que é calcanhar. Mas deixe-me dizer que quando as pessoas falam Jacó significa enganador, eu quero explicar isso aqui, que não é que é um erro, mas não é completamente correto dizer assim. Eu vou explicar o porquê, não é preciso. A palavra Jacó vem da palavra calcanhar, que significa literalmente calcanhar. É como se eu criasse da palavra calcanhar um adjetivo. E o calcanhador. O calcanhador. E qual o sentido prático disso?
Era um sentido até positivo. Sabe, na caçada, quando o camarada vai olhando os passos do animal, as pegadas do animal, é um desbravador, aquele que vai olhando ali, aquele que vai no passo do outro e que vai sempre atrás, mas vai olhando, prestando atenção. Só que existem dois significados para os nomes que nós usamos: o semântico e o etimológico. O etimológico é o que o nome realmente significa, é isso aqui, ponto final. O semântico é aquele significado artificial que o nome adquire a partir da história dele. Vou dar um exemplo. O nome Judas, em termos etimológicos, significa louvado seja o Senhor. Yehudá, em termos etimológicos. Mas em termos semântico, traidor. Judas significa traidor. Você está entendendo? Eu não sei qual a etimologia do nome Braulio. Não sei. Mas há uns 20 ou 30 anos atrás, o pessoal estava fazendo uma campanha do governo com relação ao órgão sexual masculino e o cara brincava ao Braulio. Eu lembro até que muitos Braulios pediram para parar com aquela propaganda porque as piadinhas ficavam ali, né? Braulio passou a ser um nickname para o órgão, por pênis masculino. Mas Braulio não significa isso. Então, Jacó significa originalmente, como eu falei, calcanhar ou calcanhador, aquele que vai no calcanhar do outro. Mas, pelo caráter dele, o nome dele se tornou aquele que vai no calcanhar para poder atacar o outro. Por isso que lá na frente, o Esaú vai falar com assim, bem, agora eu entendo por que o seu nome é Jacó, porque você realmente é um enganador. E aí criou uma expressão idiomática, aquele que vai no calcanhar do outro é porque está querendo enganar. A serpente que vai ferir o calcanhar do Messias. Dan, que quando Jacó vai falar, Dan é uma serpente no caminho para pegar o calcanhar dos seus irmãos. E aí, Rodrigo, assim, nesse comecinho da história, diz que duas nações estão no ventre, né? Não duas crianças, duas nações. Então, aqui provavelmente a gente está falando de futuro, né? E aí diz que esses dois povos vão se separar e um será mais forte do que o outro. Existe alguma relação entre isso e a realidade que a gente vive hoje? Sim, com certeza. Vamos por partes. Esses dois povos separaram. Os descendentes de Esaú foram... Que é a história que a gente vai contar daqui a pouco. Exatamente. Eles foram para o outro lado do Mar Vermelho. Lembrando que o Mar Vermelho, pessoal, depois vocês olham no mapa aí em casa, ele forma um Y. Um Y. Então, uma perna do Y, a perna que você está olhando à esquerda do mapa, porque eu mostrando aqui vai ficar ao contrário para vocês em casa. Então, para vocês em casa seria essa perninha do mapa aqui, ó, que vocês estão olhando à esquerda, né? Vai ser o canal de Suez, tá certo? A outra perninha do lado de cá, do Y, é o canal de Áqaba. E ali você tem, então, a fronteira da Arábia Saudita embaixo, Jordânia e do outro lado Israel. No lado que hoje forma a Jordânia foi a região para onde os descendentes de Esaú foram. E aquele reino recebeu o nome de Edomitas. Edomitas, tá bom? Porque lembra que Saul era peludo, ruivo e... De Edom. De Edom, de onde vem a palavra Edom. Que depois vamos falar disso. Edom significa Adamá, terra vermelha. Então os Edomitas. Alguns até pensam que Mar Vermelho, uma das possíveis explicações, não é a única, uma das, é que Mar Vermelho tem a ver com as montanhas de Edom, que ao pôr do sol elas deixam uma cor avermelhada no mar ali, Mar Vermelho. Bom, então esse reino edomita, mais tarde, foi ocupado por povos árabes que entraram em miscigenação com os edomitas. Então muitos árabes que foram para lá, começaram a dominar, e ele passou por várias fases, o reino edomita. Houve uma fase, por exemplo, que os anabateus dominaram a região. Eles fundaram Petra, que é uma das maravilhas do mundo moderno antigo, né? Não do mundo antigo, mas do mundo moderno. Petra. Você já teve Petra? Cara, não sei. Não, Petra é na Jordânia. Não, então não. Não, você ia lembrar se tivesse. Tá. Indiana Jones. Tá. Um dos filmes de Indiana Jones fala do tesouro é lá. Guerra nas Estrelas também foi filmado em Petra, que tem aquelas construções na pedra e tudo mais. Foi lá em Petra. O rei Herodes era oriundo de Petra. Que ali vieram os idumeus também, que vieram dali região de Petra. Provavelmente os magos podiam ter vindo da Pérsia e parado ali no reino de Edom para comprar os presentes para Jesus. Então era um reino vizinho a Israel. Tá. E na sequência do tempo, quando vem Maomé, o Império Muçulmano, etc., ali também fica uma terra muçulmana. Quando você vai ter
a reconfiguração do Oriente Médio na Idade Média, sendo que o Líbano estava lá criado pela França, o mandato britânico aqui na região da faixa de Gaza, Palestina, criação de Israel em 1948. Nessa situação toda, a família Hussemita, que era dos Emirados Árabes, teve uma briga de família. Aí a Liga das Nações Unidas resolveu doar para o rei Hussein, os descendentes dele, aquele território ladeado de Israel, e ele se tornou então o reino da Jordânia, o reino Hussemita da Jordânia, que é hoje a atual Jordânia, que é o reino vizinho de Israel. Quando Moisés estava para entrar na Terra Prometida, eles atravessaram o Mar Vermelho nesse lado aqui no canal de Suez. Ficaram 40 anos aqui nesse triângulozinho do Y, 40 anos. Quando terminou os 40 anos que Josué foi entrar com o pessoal lá, o Abraão chega aqui por baixo e ele quer passar pelo território dos Edomitas. E eles falam, você não vai passar aqui. Aí Moisés entra em luta armada, Deus falou, não faça isso, porque você vai derramar sangue do seu irmão, eles são descendentes de Esaú. Você vai dar a volta. Por isso que Josué dá a volta e eles vão entrar pelo Rio Jordão lá em cima. Agora, na atualidade, a Jordânia de novo entrou em luta armada com Israel em 48. A Jordânia não queria deixar Israel ter o território de Israel. E só uma notinha de rodapé, eu não quero entrar nesse assunto que ele é polêmico e vasto. Muita gente critica Israel que não deu as terras dos palestinos conforme a Liga das Nações Unidas mandou, que era a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Na verdade, quem não entregou a terra para os palestinos foi o país chamado Jordânia, que estava dominando até Jerusalém. Então Israel foi criado em 48, somente em 67 que Israel consegue conquistar Jerusalém e expulsar o exército da Jordânia até para o outro lado do Jordão. Por isso que aquela região é chamada de Cisjordânia. Empurra para o outro lado do Jordão, aí cria a Palestina, e a Jordânia então vê que não podia lutar contra Israel, fizeram um acordo de paz que dura até hoje. E esse acordo de paz, ele se dá em 2 momentos. Letra A, Israel promete que sempre vai dar água para a Jordânia. Então Israel, que quase não tem água, fornece água para a Jordânia hoje. É um país que tem relações diplomáticas com Israel. E além disso, o rei Abdullah, que é o rei atual da Jordânia, e além disso, aquele domo da rocha, que é aquela cúpula dourada em Jerusalém, cartão postal de Jerusalém, ali dentro da cidade de Jerusalém, dentro do território de Israel, aquele lugar sagrado para os muçulmanos está sob a administração da Jordânia. Na Guerra de 6 Dias, o Moshe Dayan fez um acordo com a Jordânia e a Golda Meir também, então eles, que era o primeiro-ministro, então eles pegaram, falaram, a Jordânia cuida disso aqui. Legal. Então quem cuida, e todo aquele ouro que está em cima ali foi o rei da Jordânia, que descendentes de Esaú. Eu dei uma só para dar uma... Sim. Aí, assim, vamos lá. Eu ainda tô no comecinho. A história é longa, a gente tem muitas partes, mas eu queria entender mais algumas coisas. Porque, por exemplo, aqui diz que o mais velho servirá ao mais novo. Aí a pergunta aqui é, Deus ele escolheu Jacó desde o nascimento? Ou seja, existe um favoritismo? Porque, cara, assim, a gente tem várias possibilidades, existe a questão do livre-arbítrio e tudo mais, mas... Cara, já era muito claro, já tinha aqui uma profecia sobre o irmão mais novo ser esse irmão que iria talvez ocupar esse espaço. Então, já era sabido disso, Deus tinha escolhido já Jacó, tinha um favoritismo, não tinha o que pudesse ser feito. Por que Deus escolheu ele? Por que fazer dessa forma? Talvez perguntas que você não tem exatamente a resposta, mas, cara, Deus já tinha escolhido Jacó. Sim, devemos responder isso em 2 níveis que não são contraditórios. Letra A, escolha não significa necessariamente favoritismo. É que na nossa cultura, a escolha é um favoritismo. Vamos supor que você tenha você está lá, a Sofia e a Eloá, suas 2 filhas. Aí você percebe, quando elas estiverem maiores, já adultas, que a Sofia é mais do fazer mesmo, de pegar e fazer e tudo. A Eloá já tem uma mente mais administrativa, ela é mais calculista, ela mexe melhor com dinheiro. A Sofia já é criativa, aquela coisa toda, gosta de
Você sabe que se você colocar a Sofia para administrar, não vai dar certo. Porque ela é muito criativa, a mente dela não é para isso. Aí você pega e escolhe a Eloá para ser a CEO e a Sofia para um outro cargo que está mais condizente com ela. Alguém olhando de fora assim, puxa vida, ele botou uma como CEO e a outra não. Você escolheu de acordo com a capacidade que você via em cada uma delas. Mas e no caso que eles não estão formados, que Deus Mas é a formou onisciência eles? de Deus. Ah, é isso que eu ia levantar esse ponto. É o Mas segundo Deus elemento que eu ia decidiu colocar fazer aqui. assim. Mas é o segundo elemento. É o segundo elemento. Mas eu imagino como ele é, que nem o Rodrigo falou, onisciente, e ele vê tudo, talvez ele já tinha visto como eles seriam, a personalidade das pessoas e até as possibilidades. É tipo Então, assim... mas aí Deus vê como eles seriam ou Deus decidiu como eles seriam? Porque... né? Se você for para a linha Pensando calvinista... no livre-arbítrio, eu acho que ele viu as possibilidades. Exatamente. Vamos supor, ele viu duas linhas do tempo. É uma Pô, possibilidade. se esse dominar, o mundo vai ser assim, e se esse dominar, aí, o mundo vai ser assim. Eu concordo com isso aí. Eu É acho o segundo elemento que eu falei. Eu lembro que eu falei assim, eu vou responder em 2 níveis, eles não são contraditórios. Um deles é, frisando para deixar claro para quem está assistindo a gente, eleição não é favoritismo. Pelo contrário. Deixa-me enfatizar isso antes de entrar no segundo ponto que o Kaique colocou, que é exatamente o que ele pôs. Quando eu sou escolhido para uma função, eu estou ali para servir. Se você coloca a Eloá para ser a CEO de uma empresa, aquela escolha impõe a ela a responsabilidade de não deixar que o negócio falir. Se você tiver lá 2 mil funcionários na tutela dela, se ela pisar na bola, são 2 mil pessoas que vão perder o emprego. São vários credores que não vão receber, que vão ter problema. Então, não é um favoritismo, é a imposição de uma responsabilidade. Você sabe, se você fizer besteira aqui, quanto a gente vai ser prejudicado? Sim. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que o Kaique colocou. A diferença entre mim ou vocês e Deus é que essas escolhas que nós fazemos, além de passíveis de erro, porque nós somos humanos, elas são feitas a posteriori. Depois que a Sofia e a Eloá crescem, que você percebe os pontos fracos e fortes delas, você toma uma decisão. Deus pode, como conhece o fim desde o princípio, ele toma a decisão lá atrás. É porque eu penso muito, sei lá, se a gente tivesse uma TVzinha aqui, que a gente pudesse ver o futuro daqui 4 anos, tipo assim, é a realidade se o presidente A for eleito, B, C e D. Se a gente ver na telinha, 4 anos depois, e não escolher, tipo assim, qual é o melhor futuro, aí é doideira, né? A gente tá Exatamente. fazendo- Então, até agora a gente tem um casal, não é? A gente tinha aqui Isaac e Rebeca. E eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, né? O pai era mais chegado no mais velho, o Isaac era mais chegado no Esaú e a Rebeca era mais chegada no mais novo, que era Jacó. E aí Jacó nasceu aí segurando no calcanhar dele. E aí então a gente continua a história. E a gente está na parte 2 agora. Um dia, falei, É que, cara, tem um negócio que eu sempre quis saber, tá? que é até melhor falar disso antes de você ir pra parte 2, que era, tem alguma relação da história desses 2 irmãos com a história de Caim e Abel? Será que é porque tem algumas semelhanças ali. Tipo, são 2 irmãos que têm conflitos, tudo bem que o final é diferente. Mas, de alguma forma, é a Bíblia reconstruindo e tentando corrigir um erro do passado? Não, eu acho que é a Bíblia mostrando como é que, infelizmente, devido ao pecado, alguns padrões de distorção emocional / espiritual começam a ficar frequentes na humanidade. É porque é bem semelhante. A briga, se as você olhar- diferenças... Por exemplo- se você for pegar casais, você vai ver vários conflitos parecidos entre Exatamente. Pode ser. talvez Exatamente. irmão também, né? E traços de personalidade, tanto é que você pega, por exemplo, se você pegar a mente de um psicopata, os seres humanos não são feitos igual carro em série. Nós temos nossa individualidade, mas existem alguns elementos parecidos. Então, pega a mente de um psicopata. Por que o psicólogo hoje fala assim, esse camarada é um narcisista, ele é um psicopata, ele é isso, ele é aquilo? Porque ele está demonstrando traços comuns a outros. Entendi. Você entendeu? E traços de caráter, para o bem ou para o mal, se repetem. Entendi. Agora, com certeza tem paralelos, né? Sim. Esfriamento, que faz um não valorizar a primogenitura, enfim, tem várias coisas. Mas aí a gente está nesse momento que Esaú, então, ele volta faminto do campo, porque ele era caçador, e aí ele encontra Jacó preparando um ensopado vermelho, e o Jacó propõe uma troca inesperada, que até assim, se a gente olha
sob a ótica bíblica, talvez poética, profunda, a gente até compreende, mas se fosse pegar nos dias de hoje, seria difícil entender o sentido disso. Que fome é essa, né? Que o cara troca o negócio. Mas Jacó, ele propõe uma troca, né? Onde ele troca comida, que é o ensopado, pelo direito de primogenitura. E a Esaú aceita. E aí diz assim, em Gênesis 25:33. Vendeu, pois, seu direito de filho mais velho a Jacó. Rodrigo, conta primeiro pra gente um pouquinho dessa história, como foi esse momento, e aí depois ajuda a gente a interpretar qual que é a profundidade dessa passagem. Porque eu achei meio loucura, tipo, eu chegar pra você e falar assim... Toma essa sopa. Não, eu falei assim, bro, comprei um japonês aqui, mas você vai ter que me dar o cargo de CEO aqui na empresa. Não, mas não é nem isso. Me dá... mais intangível. É tipo, toma aqui essa sopa e aí você me dá o cargo de irmão mais velho. Porra, tá bom. Sim. Tipo, mas você não é irmão mais velho? Não, mas eu posso falar que eu sou. É meio... Sim, né? sim. Tem uma profundidade, que é o que o Rodrigo vai trazer. Existe uma ironia na maneira como o texto coloca, que a gente só vai entender a ironia pegando a cultura do Oriente Médio. Tá. Entendamos o seguinte, hoje, nossos contratos precisam de firma reconhecida, assinatura, cartório e tudo mais. Nesse passado, os contratos eram feitos muito por oralidade. Eles eram uma sociedade mais oral do que documental. Então, eu não preciso assinar um documento necessariamente. Se eu declarar de público perante testemunhas e munido de, letra A, sacrifício, testemunhas, palavra oral pronunciada e refeição, o contrato está feito. Há vários casos bíblicos de contratos que foram feitos numa refeição. Vários. Sempre a refeição fazia parte. E não só bíblica. Se eu pegar as tabuinhas de Nuzi, que são povos que viviam naquela época, textos legais dos hititas, ugaríticos, Nuzi e outros grupos da época, a gente vai ver que sempre tinha esse costume de refeição. Sacrifício, refeição, oralidade perante testemunho. Por exemplo, um dos casos interessante, que até a gente contou aqui na época de Abraão, no Código Hitita, se eu fosse fazer um acordo com você de empresa, traria um animal, sacrificaria o animal, cortaria o animal no meio, aí eu vinha de um lado segurando uma tocha e você vinha do outro segurando uma tocha. Quando a gente passasse no meio, uma carcaça do animal para um lado, outra para o outro. Aí a gente jurava que assim como esse animal foi cortado, assim eu também seja esquartejado se eu não cumprir minha parte. Você também. Atravessa e depois nós fazemos uma refeição juntos. Isso fazia parte. Tanto é que a palavra acordo em hebraico é vrit. Vrit significa justamente cortar. E tem a expressão hebraica, cortar um acordo. Você entendeu? Então, não é simplesmente a questão assim, tá, me dá esse hambúrguer aí que eu te dou o CEO da empresa. Com certeza, o fato dele pedir a refeição tem mais coisas que o texto enxugou aqui. Entendi. Houve uma negociação, houve uma formalidade. Tá certo? Lendo rapidamente o texto, parece que só realmente eu tô com fome, me dá alguma coisa pra comer. O que você quer? Me dá o CEO da empresa? Tá bom, dá. Não faz nem sentido essa história, mas quando você olha no Oriente Médio, peraí. E o modo como o texto coloca é muito irônico. Eu não sei qual a tradução que vocês estão aí, eu tô com a Nova Almeida atualizada. Na minha tradução diz assim, eu vou ler como está na tradução e como está no hebraico. Gênesis 25, 29, diz assim: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele lhe disse, por favor, me dê de comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí. É interessante que no hebraico tem um trocadilho, que a palavra para ensopado no hebraico, na verdade, é ensopado de ervilhas. Ensopado de ervilhas. Aí você tem a palavra adashim, que é ervilhas. Adashim, ervilha vermelha. É um tipo de ervilha que fica vermelha, adashim. A palavra para vermelho é adom. Adom, vermelho. Então, ele estava tanto desprezando que ao invés de ele pedir assim, me dá um pouco desse ensopado de ervilhas, ele pergunta em hebraico assim, me dá um adom hatzeh, adom hatzeh, de uma maneira, me dá qualquer coisa. Eu nem chamei a comida pelo nome dela. É como se você tivesse lá, sei lá, com estrogonofe, qualquer coisa, e eu falar, me dá um pouco desse negócio aí. Essa forma irônica de escrever o texto, daí a palavra Edom aplicada ao povo dele, Edom, né, pediu coisa vermelha, significa que ele não estava nem aí para a primogenitura.
Nessas entrelinhas aqui, eu posso ler, sem forçar o texto bíblico, o seguinte quadro. O Isaac tentando treinar o filho para ser o CEO da empresa, e ele sempre não está nem para nada. Tá nem para nada. Era o que eu ia perguntar. Ele não tinha... será que ele não estava afim de assumir a responsabilidade? Exatamente. Não é que não tinha aptidão. Não tinha interesse. Você tá entendendo? Só ficava vagal e tudo. Como sabe tem quando você tem um filho, você tá treinando ele para ele assumir o seu lugar e o Mike não quer? Ele tá cagando. Exatamente. Ele só quer ser herdeiro, ponto. Não o substituto do legado do meu pai, só quer ser herdeiro. Então, nessa situação, o outro irmão falou assim, peraí, você está desprezando a herança da nossa família, você vai jogar tudo fora. Eu vou querer cuidar dessa empresa. Eu estou vendo, meu pai prefere você, mas eu estou vendo que você vai afundar a nossa empresa e a nossa família vai ficar com fome no futuro por sua culpa. Então, Jacó, no início, ele tinha um desejo legítimo de ter a primogenitura por duas razões. Primeiro, porque havia uma profecia de Deus de que o mais velho servirá ao mais moço. Será que ele sabia? Eu acho que a Raquel deve ter... por ela ser chegadinha nele, a Rebeca. Talvez ela tenha falado. Deve ter falado. Essa é uma razão. Será que talvez a vontade dele até de assumir isso é porque a mãe dele falou isso para ele? Com certeza. E ele falou assim, caramba, então eu já tenho um destino, eu já tenho um objetivo, vou cumpri-lo. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas a possibilidade é altíssima. E essa reflexão sobre profecia, assim, é uma reflexão interessante, né? Porque às vezes você fica pensando, cara, será que isso aconteceu porque já estava profetizado? Ou será que pelo fato de estar profetizado eu acabei buscando isso, né? É interessante isso aí mesmo. Eu acho que as coisas não são excludentes. Uma coisa acaba puxando a outra, tanto no sentido positivo como negativo. Quantas pessoas hoje que estão talvez nos assistindo que não conseguem ir para lado nenhum, porque ele ouviu a vida toda que ele é um loser. Sabe, muitas pessoas têm que se libertar do papel que o outro escreveu para ele. Mas havia um desejo legítimo também. Sim. O fato de Jacó querer a primogenitura era para salvar o clã. Porque ele sabia que na mão do Esaú, quando o Isaac morresse, ia acabar tudo. E tinha famílias no clã ali. Sim. Então, desejo legítimo. Até aqui tudo bem. Onde veio o problema? Quando ele começa a querer agir no lugar de Deus. Então, mesmo direitos legítimos, mesmo intenções legítimas e bem-vindas, quando feitas de maneira errada, contrária aos princípios de Deus, não dá bem. E aí, né, diz aqui então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, né? Gênesis 32, 28. E aí, a gente tem essa luta, eu acho que é como se marcasse essa nova fase, né? Então, de Jacó, que agora é Israel, né? E aí aqui, quando eu passei por essa passagem, como eu te disse, eu li a Bíblia inteira, depois é legal a gente um dia bater um papo sobre isso. Aí foi quando eu me liguei, né? As tribos de Israel. Não é necessariamente... Você pensava num espaço físico, que você tem um Israel, tem um país hoje, que você viaja para lá, você pensa que são as tribos de lá. E aí, na verdade, não. Na verdade, as tribos de Israel são os filhos de Jacó. Aí eu falei, puta, cara, olha só, né? Que coisa sensacional. E aí a gente tem, né, um próximo passo, porque ele venceu e agora ele vai encontrar Esaú, né? Só que esse encontro, assim, ele tá, sei lá, 14 anos, talvez até mais tempo, com muito medo. E ele tem esse encontro com o irmão, que na cabeça dele ele queria, sei lá, matar ele, coisa e tal. Como que foi esse reencontro com o irmão dele? Teve uma reconciliação? Olha que interessante. Até a cura de Deus ainda demora um processo. Depois, ele lutou com o anjo, novo homem. Sim. Mas ainda assim, capítulo 33, quando Jacó ergueu os olhos, viu Esaú se aproximando e com ele 400 homens. Repartiu os filhos entre Lia, Raquel, as duas servas, pôs os seus filhos à frente. Então você vê que a cura acontece, mas o processo de desencadeamento dela ainda demora um pouco. Aí ele encontra com o irmão. E a coisa mais linda, que eu acho que isso vai afetar positivamente a José, a reconciliação. O Esaú abraça e os dois choram copiosamente. Sim. Há uma das mais lindas cenas de reconciliação é essa aqui. E o José era criança. Ele viu o pai se reconciliando com o tio, e embora a Bíblia não diga isso, eu posso deduzir pelas entrelinhas, ele deve ter ouvido a história.
José, eu não sei quantos anos José estava aqui, tem que fazer o cálculo, mas ele viu a história. Poxa, esse é o meu tio que papai tinha. Depois ele vem e apresenta o irmão dele, que olha, a minha família, isso aqui são seus sobrinhos e tudo mais. Olha o que eu conquistei, assim, com aquele alívio do peso tirado. O José cresceu vendo aquela cena de reconciliação. E aquilo que a gente estava falando lá não sei se eu falo afetação, não sei se a palavra correta seria esse, de um elemento psicológico aqui que vai desencadear nos meus descendentes lá. Eu vejo mais isso em José também, quando José lá na frente no Egito, podendo vingar dos irmãos. Ele perdoa os irmãos. Ele perdoa os irmãos com base no exemplo do tio dele. Porque o tio dele estava mais forte, né? tinha motivo, e o tio perdoou o pai. Aquela cena ficou na mente de José, e lá na frente, quando ele estava na mesma situação do tio, como governador do Egito, Super poderoso, e os outros lá tudo morrendo de medo, ele também abraça e começa a chorar copiosamente. É interessante. É lindo isso, essa cadeia do... Como é que as coisas emocionais vão se repetindo ao longo da história, né? Cara, é verdade isso daí. E os filhos de Jacó ainda tiveram muitos problemas. Você vai ver depois lá a questão de Diná, não sei se a gente pode já passar essas partes assim, Claro, né? claro, vamos sim. A Diná, que aí já vai contar isso. É curioso que aí vai contar quando Jacó chega a Siquém. Ele chega a Siquém, que hoje é um território ali misturado com os palestinos ainda. Hoje é um lugar de conflito lá. Eu tive em Siquém. E é muito interessante. É porque aqui é complexo de entender essa passagem, porque, cara, eles têm, então, a filha dele, Diná, e aí ela vai pra Siquém e ela é violentada lá. É violentada. Só que assim, aí imagino, cara, sei lá o nível, né, disso, mas, pô, se uma filha é violentada, você fica maluco, né? E aí, você tem várias situações de como reagir, mas geralmente você vai pra cima, você vai pro pau na hora. Só que aí os irmãos, eles propõem um acordo. Né? O acordo é que os homens fossem circuncidados. Mas o acordo já... Então, eles um acordo já só que aí é uma mentira. É uma mentira. Eles chegam depois e, cara, e mata geral, e saqueiam tudo. Então, claro, né? Porra, cagada, fizeram besteira. Ali quando violentaram a filha deles. Jacó chama a atenção deles por culpa de vocês. Só que eles fizeram também outra besteira. Jesus nos ensina a não reagir desse jeito, as coisas e tal. Então, assim... Como que a gente pode interpretar essa passagem? Olha, vamos lembrar que, em primeiro lugar, foi em Siquém que cerca de 1.600 anos depois, Jesus vai encontrar com a mulher samaritana no poço de Jacó. Então você vê que interessante, né? Ficou mal falado o lugar. Ficou mal falado o lugar. E no caso dos irmãos, a questão do... Paulo Vieira fala muito de ecossistema. Isso é uma coisa realmente que merece ser levado a sério. Eu não vou dizer que a tendência é determinismo. Não é o fato de o meu pai ser alcoólatra, drogado e mafioso que eu vou ter que ser obrigatoriamente drogado, alcoólatra e mafioso. Isso não é verdade. Mas eu tenho que sempre procurar as tendências que estão na minha família. Eu vou dar uma sugestão para você, de alguém que não é psicólogo, mas precisou muito deles. Procure fazer, com a ajuda de um profissional de saúde mental, uma árvore genealógica da sua família. Procura conhecer quantos casos há na sua família de pessoas com depressão, de pessoas fracassadas, de pessoas revoltadas, de pessoas assim, assado, porque, repito, não é determinismo, mas você pode ter algumas tendências que serão descobertas a partir da sua árvore genealógica. O que os irmãos de Jacó cresceram aprendendo? Lembram que eles não eram só filhos de Jacó, eles eram filhos de Jacó, de Lia, de Raquel, netos de Labão, sobrinhos de outros filhos de Labão que ele tinha, a história de Jacó. Eles cresceram num clã que dizia o seguinte: enganar é a melhor forma de sobreviver. Mas eles têm uma consequência disso? Tem a própria consequência que o Jacó fala: por causa de vocês nós vamos ter que cair fora. Nós vamos ter que cair fora, porque agora nós vamos ser odiados de todo mundo aqui. E lembra depois que Judá e Tamar também, que a própria Nora também vai... Cara, mas não é louco você pensar que as tribos de Israel, assim,
não são os patriarcas, mas os líderes da tribo, os fundadores aqui da tribo, cara, que deram depois origem à história que a gente conhece. Pô, eles pegaram e mataram geral na cidade. Mataram geral. Isso, pra mim... Assim, não dá pra dizer se é injustamente ou justamente. Acho que matar não é justo, né? Assim, não. Biblicamente. Então, assim, injustamente, eu vou dizer. Caraca, então assim, você tem sangue nas mãos, né? Tem sangue nas mãos. Mas eu posso ler isso de outra maneira. Eu posso ler assim... Olha como é grande o poder redentor de Deus. Deus pegou um bando de homens selvagens e os transformou na nação que trouxe o Messias ao mundo. E os descendentes desses, hoje, formam um país que é a única democracia do Oriente Médio. Um país que hoje, se você come tomate cereja na sua casa, isso é coisa do judeu. Que é um dos descendentes de Jacó, porque é o descendente de Judá, né? Se você tem hoje o seu celular aí, a maior parte dos circuitos do seu celular, da Intel, da IA, a gente tá falando tanto IA aqui, tá certo? É judeu. Você tá entendendo? Então olha como é que Deus consegue mostrar que, aquilo que eu falei, tendência não é determinismo. Eles eram selvagens fracassados. Isso não significava que os descendentes precisavam ser. Mas só para trazer também um ponto. Aqui também não dá para dizer apenas que foi uma mentira. Na verdade foi uma estratégia, né? Sim. Porque a gente pegou, acho que... Qual a história que foi? Foi Josué, né? Antes de ele sair conquistando tudo, fizeram a circuncisão todo mundo, porque eles iam ficar debilitados. Aí depois foram para a guerra, né? Então é complexo mesmo. Aí aqui diz em Gênesis 34, 25, que 3 dias depois... Quando ainda sofriam dores né, da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas, atacaram a cidade desprevenida e mataram todos os homens. Então foi uma estratégia para eles aproveitarem as pessoas desprevenidas. E também não foram todos, né? Foi Simeão e Levi, que eram os irmãos de sangue de Diná, né? O que significa o Simeão e Levi mesmo? Tem algum Simeão significado? É aquele que, eles eram mais... Não eram os mais velhos. O mais velho era Rubens, né? Rubem. Mas a própria ausência de Rubem aqui já mostra que estava meio bagunçado o negócio. Porque quem tinha que tomar Mas o Rubem só faz cagada, né? Só no final que ele se redimiu. Exatamente. Mas ele era... E pior, aquele que, tecnicamente, deveria ser o líder do clã, porque ele era o mais velho. E para piorar, ele já não era um cara muito bom. O pai, repetindo o erro de Isaac, tinha preferência por José, que era mais novo. Depois vem Benjamim, né? E aí nós temos um outro agravante nisso aqui. Além da ausência de Rubem, que era o homem mais poderoso, aqueles dois tomam da parte deles e fazem todo o estrago com eles ali, através do engano. E a Bíblia nunca orienta que as coisas de Deus podem ser feitas à base do engano. A circuncisão era uma coisa muito cara. Era parte da aliança que Deus fez com Abraão. Era o símbolo de Abraão e seus filhos. De novo, o que eles fazem? Eles estão negociando a primogenitura deles. Porque o que o Esaú fez? Ele ganhou a primogenitura, mas ele vendeu por um prato de lentilhas. A gente conversou da outra vez. Agora a mesma coisa. Eles tinham o símbolo de Deus com Abraão, que era a circuncisão. Eles pegam e usam aquele símbolo tão caro para enganar um grupo e depois matá-los numa lei de ferocidade. A questão do engano é interessante que em povos do deserto eu aprendi isso com beduínos. Eles têm uma ideia do engano muito curiosa. Dependendo da cultura, o engano é tido como a esperteza que faz você se dar bem. Por exemplo, tem alguns países da África subsaariana, que quando os missionários iam pregar em algumas tribos ali da África subsaariana, tinham dificuldades que toda vez que apresentavam a história de Jesus e Judas, o pessoal se apaixonava por Judas. Nossa, não é possível. E ele Sério? ficou complicado a administrar isso. Por quê? Eles eram tribos caçadoras. Eles viviam ainda como caçadores-coletores, apesar de ser do século XX, século passado. E o que acontece? Nessas tribos, a cultura deles, como eles enalteciam muito o caçador e o momento da caça, o melhor caçador é aquele que engana a presa, através de uma armadilha, através de uma paciência.
no mundo animal, por que o leão é o rei da selva, né? Embora quem caça é a leoa. Mas ela sabe enganar a presa, sabe a cobra, a naja, né? Ela engana, ela seduz a presa, ela faz uma armadilha que pede. Então, na verdade, a caça não é tanto do mais destemido, do mais corajoso ou do mais forte. Na lei da selva, a caça dá a vitória para o mais esperto. Cara, como que... Então, para eles, assim, só fechando aqui, Tá. enganar você no comércio, assim, então essa tribo tinha essa questão, eles se apaixonavam por Judas, porque Judas enganou Jesus. Então, na cultura deles, o superior da história, o personagem principal não é Jesus, é Judas. Mas na história ele sabe que Judas não enganou Jesus, que Jesus já sabia, né? Mas lembra que eu estou falando que o evangelho foi levado para pessoas pagãs, que não tinham esse background ainda. Tá. Então foi nesse contexto, pessoas pagãs que não tinham background cristão. Então até mostrar para eles que Jesus sabia e tudo mais, foi um parto. E nessa cultura também, às vezes assim, por exemplo, o cara te passa a perna no comércio, isso não é deslealdade, isso é esperteza. Mas só para aí, coisa pessoal aqui, para eu poder afunilar o que é o certo mesmo. Porque tem uma lógica mesmo, isso que você falou de quando você vai caçar um animal mesmo e é legítimo isso para você sobreviver. No passado faziam isso. Você geralmente tem um engano mesmo. Você vai fingir alguma coisa, o animal vai para lá, pum, aí cai numa armadilha, sei lá o que e tal. A gente faz isso. Na vida real aqui, os homens, se acontece algo como isso, eu vou falar que é mentira. Inclusive em casa, cara, eu tenho grandes discussões assim. Ontem, Sofia botou um negócio no pé, como se tivesse machucado, chegou na escola, eu tava com ela, aí a professora falou, machucou, tal. Ela ficou meio assim, a professora falou, você torceu? Eu torci. Aí eu vi assim, pô, não é verdade isso daí. Só que eu não quis mentir na frente da professora, depois em casa a gente conversou, foi um quebra-pau, assim. Mas o ponto é, ela mentiu, porque ela falou que ela não queria fazer a educação física, né, e tal. E... ela usou a estratégia dela. É isso. Errada. Só que é o tipo de exemplo que, assim, pequenas coisinhas assim, que não iriam machucar ninguém, pequenas mentirinhas, pra mim é uma coisa, até pelo meu histórico de vida, que já menti, é uma coisa que eu falo, cara, é uma coisa assim inaceitável pra mim. Qualquer mentira, tipo, mentira pequenininha, assim, sabe? Eu cheguei... A toda mentira branca. 2h10, não, chegou 2h11. Tá? É uma mentira pra mim. E aí eu tô só nessa dúvida de, cara, o que a Bíblia fala sobre o que é a definição de falar a verdade ou de falar mentira? Só pra entender até que ponto eu tô extremo demais ou não. Assim. Até como um papel de pai aqui, é porque é uma coisa até tipo, pô, Sofia é uma menina, ele tá com 6 anos, né? 7. 7. Essa mentirinha pode, tipo assim, encadear na cabeça dela, tipo, pô, me livrei de uma coisa que eu não queria fazer por causa de uma mentira pequena. Isso pode desencadear um negócio gigantesco depois. Só que tem outro lado também, que olha o que aconteceu. Eu peguei e dei uma bronca nela. No outro dia, que eu levo ela pra escola. E aí no outro dia ela falou, pai, pode deixar que eu entro sozinha. Entendeu? Então assim, porque eu entro com ela, levo ela. Como ela toma essa bronca, ela foi pro lado de, na minha cabeça, que né, não correr o risco de levar outra bronca. Tipo assim, nossa, ele está me supervisionando, então melhor eu esconder dele, digamos assim, né? Porque às vezes quando você é bravo demais, a pessoa vai pro lado de esconder. Sim. Então, assim, é difícil, né? Essa situação de pai é sempre complexa. Mas, biblicamente, o que é a mentira? O que é a verdade? Eu vou responder em 2 níveis. Letra A, pegando a sua própria história para entender os irmãos os filhos de Jacó, e depois eu vou entrar na questão biblicamente, o que é mentira e o que não é. Vamos pensar diferente. Que você tolerasse essa mentira da Sofia. É o que o Kaique foi colocando. Ela vai mentir de novo. E vai ter bons resultados. A mentira está me trazendo lucros e dividendos. Que é igual o crime. No começo sempre traz um bom resultado. Exatamente, né? Então, que legal. Eu tô mentindo e tô ganhando. Aí, daqui a pouco, ela vê que você também mente. Você vai vender uma casa lá, você fala assim, não, essa casa tá tudo... E ela ouviu você falando com a Maíra antes, nossa, aqui tá caindo o telhado, eu vou passar essa casa para frente logo. Ela vai vendo. Ela vai crescendo naquele universo ali, a mentira passa a ser para ela já um modus vivendi. Ela já começa a ver a mentira como uma coisa legal do dia a dia. Faz parte. Então, os irmãos de Jacó... Só um parênteses, eu tive um pouco disso, que eu via meu pai mentindo muito quando era criança. Mas muito.
Teve uma fase ali da minha adolescência ali, era normal. É normal. É normal, virou normal. E os irmãos, não, corrigindo, os filhos de Jacó, cresciam nisso, o engano. É o engano do avô, é o engano da mãe, né? Que ela enganou o marido, é o pai, é todo mundo lá e tal. Então vou enganar também. Olha o perigo dessa cosmovisão. Então aí a gente entende a cabeça dos filhos de Jacó. Por que era tão normal para eles enganarem? Depois vão enganar o pai com a suposta morte de José. Agora, na Bíblia, aí nós entramos numa questão ética muito delicada. Existem, inclusive na faculdade de teologia tem o curso de ética bíblica e ética cristã. Há situações, para resumir de maneira muito clara, que são excepcionais. E a Bíblia não as oculta. Mas a Bíblia trata o excepcional como excepcional. E o excepcional só é permitível diante de Deus quando ele não é para ganho espúrio próprio. Ganho espúrio próprio. Então vou dar um exemplo para você. Deus disse: não matarás. E Deus abominava sacrifício de criança. Mas o dia que ele falou com Abraão: sobe ao monte e mata o seu filho, durante aquela trajetória, desde o lugar onde Deus falou até o Moriá, 3 dias de viagem, o pecado de Abraão seria poupar Isaac. Porque naquele momento, de maneira excepcional, Deus deu uma ordem: vai e sacrifica Isaac. Aquela situação excepcional, Abraão deveria obedecer a Deus. Então ali era uma situação excepcional, mas não era para ganho próprio, era para mostrar a submissão. Tá certo? Segunda situação em que a mentira talvez seria tolerada. Lembre que Raabe escondeu os 2 espias na casa dela e falou: não tem ninguém aqui. Também uma vez, quando o Davi, Deus falou com Samuel assim: Samuel, vá até a casa de Jessé e eu vou ungir um... A gente já fez de Davi? Acho que fez, né? Tô tentando lembrar Não, acho aqui. que fez, não é possível, acho que fez sim. Depois dá uma olhadinha, que agora Acho que deu Jacó também, né? Não, mas já fizemos, não tem como. Davi, eu acho que sim. Davi já fez, né? Depois a gente confere. O Davi, quando ele vai ser ungido... Fizemos 3,7 milhões de visualizações há 2 anos. 3,7 milhões. Fez há 2 anos. Então, depois, se você não assistiu, aproveita que eu estou esquecendo, vai lá e assiste de novo. O Samuel falou, Deus falou para o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele para ser meu rei. Aí o Samuel fala: Senhor, mas se Saul, o rei, souber, ele vai me matar. E se alguém me perguntar, diga que você está indo oferecer sacrifício. Você está entendendo? E, saindo do texto bíblico para a realidade moderna, quantos judeus foram salvos da morte porque uma família escondeu esses judeus no sótão ou no abrigo e os nazistas passavam lá? Tem algum judeu aqui? Não. Não tem judeu aqui. Então, são situações excepcionais. Seria muito legalismo da minha parte dizer assim: toda e qualquer mentira é do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Tá. Então, você acha que aquelas pessoas deveriam ter virado para os nazistas e falar assim: não, não, tem 4 judeus guardados no sótão da minha casa aqui, pode abrir e pegar? Peraí. E Raabe também, quando eles perguntaram assim: não tem ninguém aqui não. Sim. Você entendeu? Concordo. Qual que é o filtro, então? O filtro é o seguinte: letra A, como eu falei, entender situações excepcionais como excepcionais. O primeiro engodo da mentira é quando a gente pega o excepcional e torna corriqueiro, torna rotina. Tá certo? Uma coisa é defender judeus perseguidos pelos nazistas no sótão da minha casa. Outra coisa é eu contar para o professor de educação física que eu tô com o pé machucado, que eu não quero fazer educação física. Sim. Essa é a primeira coisa. Segunda característica: mesmo nas exceções que você fizer algo que não é o convencional, o correto, você tem que se perguntar: eu estou fazendo isso para beneficiar quem? Por isso que eu falei, é um ganho espúrio pessoal ou é para abençoar o outro? Então vou te dar um exemplo. Vocês sabem que eu guardo o sábado. Eu guardo o Shabat. Eu guardo o sábado. Só que quando na época que Jesus estava, já começaram muitas tradições judaicas sobre o sábado, que foram perpetradas depois no Talmud, na Guemará, na Mishnah, nos
textos lá. E nos tratados sobre o Shabat, da linha judaica ortodoxa mesmo, no Shabat você não pode apertar botão de elevador, você não pode acender uma lâmpada, no Shabat você não pode andar de carro, você não pode acender fogo na sua casa, um monte de coisa. Aí chegaram para Jesus, quando Jesus curou uma mulher de sábado, ele falou assim, é mesmo, não posso curá-la porque hoje é Shabat? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, se o boi de vocês cai no buraco no sábado, vocês deixam de tirar o boi porque é sábado? Não, a gente resgata o animal. Tá, se vocês podem resgatar um animal no sábado, por que eu não posso livrar da doença uma filha de Abraão? Vocês esqueceram que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, por exemplo, uma vez eu estava indo pregar em Belo Horizonte, numa igreja adventista no bairro da Concórdia, perto da igreja batista de Lagoinha ali, atrás. E quando eu cheguei lá, à tarde, para falar, foi na parte da tarde isso, chegou um moço e falou, moço, por favor, estou morrendo de fome, me dá um dinheiro. E eu não gosto de dar dinheiro assim, não. Raras vezes eu dou, já dei, não vou mentir que nunca dei, já dei. Muitas vezes eu dei, na verdade. E essa mentirinha? Puta, não tenho hoje. Na verdade, assim, É quase que uma força de expressão, uma né? força de expressão, mas temos que cuidar para não normatizar a mentirinha. Aí entra naquilo que você falou. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, meu amigo, dinheiro eu não dou. Mas você também não vai ficar com fome. Vamos procurar um restaurante aqui, eu vou pagar um prato de comida para você. Ele falou assim, mas olha, não tem restaurante aberto aqui. Hoje é sábado. E realmente, já era sábado, 4 horas da tarde. Na Igreja Adventista, no sábado, tem um culto para jovens, na parte da tarde do sábado. Realmente, sábado, num bairro de Belo Horizonte, na Concórdia, não ia ter. Aí eu falei, puxa vida, é verdade, não é que eu vou achar um restaurante para você comer aqui agora. Mas tinha uma mercearia na porta da igreja. Eu falei, não tem problema não. Você está precisando de comida? Comida você vai ter. Eu falei, eu estou desempregado, minha família está assim, assim. Eu falei, então nós vamos fazer a comida para sua família. Eu fui com ele lá, peguei o carrinho do supermercado e comecei a comprar. Fiz uma senhora compra para ele. Não estou falando isso para me exibir, não, é só para ilustrar. Botei tudo ali. Tudo. Fiz uma compra, até nem vi o tempo passando. E os irmãos da igreja começaram a chegar e viram o pregador lá fazendo compras na mercearia. Um guardador do sábado, um adventista do 7º dia. Depois que eu passei a compra, ele agradeceu demais. Depois eu passei o endereço dele para o pessoal da Adra, que é uma agência para ajudá-lo e tudo mais e tal. Aí eu entrei na igreja e eu vi que muitos estavam assim, até sem graça pela situação. Eu falei, vocês estavam assustados por ver um adventista do 7º dia que diz guardar o sábado fazendo compras ali. Na época eu não era ainda tão conhecido como hoje, mas muita gente levava visitas para me assistir e tudo. E as visitas ficavam confusas. Você falou que tem que guardar o sábado, mas eu vi o próprio pregador de vocês comprando. Eu falei, meus irmãos, aqui nós estávamos numa situação excepcional. Naquele momento, guardar o sábado era o pecado. Transgredir, entre aspas, estou colocando entre aspas, o sábado para mim ali era cumprir o mandamento. E eu não estava fazendo nada diferente do que Jesus falou quando respondeu a questão do sábado para os fariseus. Vocês se lembram o que fez Davi quando ele e os seus homens entraram no santuário e comeram o pão que só é permitido ao sacerdote comer? Legalmente, Davi estava errado, que realmente aquele pão do santuário só o sacerdote podia comer. Mas Davi estava com fome os seus pães, seus servos. O que o sacerdote fez? Eliezer foi lá, pegou o pão, falou, coma. Então, há situações na história, agora é diferente de, com base nesse episódio da Concórdia em Belo Horizonte, eu, não estou brigando vocês, estou falando eu enquanto adventista, já seria incoerente eu não me programar e resolver no sábado fazer a compra lá de casa, só porque durante a semana eu não me programei. Aí você pode falar, Rodrigo, você está sendo incoerente, porque você falou que guarda o sábado, mas eu estou vendo você no sábado fazendo compra, lavando seu carro. Você não falou que guarda o sábado? É diferente daquela situação. Com isso, eu respondo a sua pergunta sobre a mentira. Devemos que cuidar que situações excepcionais são excepcionais, ou seja, elas não acontecem toda terça-feira, 10 horas da manhã, são excepcionais, têm um caráter excepcional. E letra B, eu só estou liberado para descumprir a lei de Deus quando o amor ao próximo está em jogo. Aí eu vou realmente falar que não tem ninguém aqui em casa enquanto eu estou escondendo 4 judeus no meu sótão. Faz sentido, cara. Cara, a gente tá aqui então no momento onde... os caras eram bom de filo naquela época, né?
Nossa, pô, Não tinha televisão. Eu não tinha televisão, né, cara? Não tinha. era uma criança Pô, atrás da cara. outra, meu É. Deus do céu. Se bem que isso é bom também, né, Kaique? Eu tô com 2 só. Mas foi seguidinho, né? Foi seguido. Seguidíssimo, né? Estamos numa fase difícil ainda, mas tá ficando melhor cada dia. Cara, mas acho que filho é difícil mesmo, né? Não é fácil. Eu tenho 2. O Jacó, pelo que tá aqui no nosso roteiro, Tem 13 filhos. Cara, Isso ele se te- não houver mais meninas que não foram mencionadas no texto bíblico. É, Eu falo da Diná, assim, ano passando, É né? verdade. É, mas se você pegar na história, como o Rodrigo tinha mencionado, né? Ele tinha as 2 esposas. É porque aqui tinha só tão os funcionárias, homens, né? tinha todo Oi? mundo. É que só estão os homens. Só estão os homens. É, você Pode tinha ser ligado que nisso? havia outras meninas. Hã? Olha só são os homens que estão mencionados. Ah, então ele tem muito mais. A Diná E a Diná apareceu foi uma assim, delas. tangenciada. Caraca, cara, olha só. Então tem muito mais. Que loucura. Porque aquilo, ele tinha as esposas e tinha as servas. Então ele E tinha. Não dá pra fazer um filho em menos de 9 meses, mas dá pra fazer 2 em 9 meses, né? É. Se tiver 12 esposas. Então ele teve da Lia Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E de Raquel ele teve José e Benjamim. Da Que eram os mais amados, né? Sim, assim, sim, sim. dele, né? E aí, de Bila, que era uma serva de Raquel, teve Dan e Naphtali. De Zilpa, ele teve Gade e Aser. Só que ele tinha um favoritinho que era o José dele, né? Ah. E aí o Jacó dá uma túnica especial pro José. Aí José teve aquele sonho dos irmãos se prostrando. E aí a gente entra no podcast de José, passa 6 horas agora e aí volta pra cá. Exato. É. Quem? Que aí tem a história de José. né? Gente, assistam. Vale a pena. isso Esse aí. José foi, nossa, foi um dos Muito bom, mais foi legais. muito bom, cara. Se você não assistiu, assiste. Se já assistiu, assiste de novo e deixa o seu comentário. Dá pra fazer um super compilado de 30 segundos. Então, Jacó já tá um pouco mais velho aqui. Sim. Não tanto ainda, mas já tá mais velho. Já tinha bastante filho. José era o filho favorito dele e José teve aquele sonho de que os irmãos iriam se prostrar. Os irmãos ficaram enciumados, venderam o irmão, Isso. venderam o irmão como escravo, né? E aí ele foi pro Egito. Lá ele passou por uma série de percalços que duram quase 6 horas no podcast que a gente gravou. E aí ele vai ascendendo, né? É um cara que mantém a fé, vai ascendendo. Imagina, ele viveu com a injustiça dos irmãos, Sim. mas foi ascendendo e virou o braço direito do faraó, grande administrador do Egito. Aí o mundo passa por uma grande fome. Nessa grande fome, que o Egito tinha estocado sementes, vem pessoas ao redor do mundo inteiro para poder entregar ouro, para tudo que eles tinham em troca de comida, sementes e algumas outras coisas. E algumas dessas pessoas que vêm, né, o José reconhece na época e que são os familiares deles, são alguns dos irmãos. Aí tem um enredo de vai e vem ali, até que de repente ele fica diante dos irmãos e aí depois ele tem um encontro com Jacó, né, mais pra frente. E aí, Rodrigo, quando ele tem esse encontro com Jacó, como que é finalizada a história de Jacó? Pois é. E qual que é a grande mensagem da história de Jacó? A história de Jacó, diz que Jacó viveu ainda com seus filhos ali, viu? Tanto é que é interessante, na hora de abençoar os filhos, ele pegou os 2 filhos de José e os abençoou e eles viram 2 tribos. Sim. E Rubem Manassés perdeu, né? Rubem perdeu e era o primogênito. Aí vira Manassés e Efraim. E ele até coloca... E de novo, na hora da bênção, ele dá a bênção errada. Aí eles querem corrigir, ele falou, não é assim mesmo. Ele abençoa o mais moço. Você vê que a coisa, mesmo com as terapias de Deus, com as curas de Deus, há traumas que você cura, há traumas que você supera, há traumas que você convive com eles. A coisa ficou até ali. Aliás, só dá uma ênfase também no fato de que Jacó, que fez tudo que ele fez na vida, ele vive como se tivesse perdido o seu filho mais precioso, Sim, né? com certeza. José, né? Porque a maior parte da época, José esteve longe dele. Quando ele foi... É uma coisa interessante, teve um salto aí. Porque imagina, hoje eu tô amando a Sarinha, tô curtindo mesmo a paternidade. Nossa, é muito curioso como é que você pode amar uma bolinha de carne desse tamanho assim que depende de você. Caga a cada 3 horas. Exatamente. A minha é uma bomba atômica, bicho. Um dia eu peguei lá, cara, eu fui limpar ela. Levar as costas todas. Tava começando, né? Aí, cara, eu peguei a fralda dela. Eu falei, não é possível que ela fez isso. Então eu peguei a fralda assim, e não é que tava Pesada, cocô, ela tava tipo como se fosse, se eu tivesse enchido de água a fralda, ela tava assim, transbordando de cocô. Cara, eu falei, como que eu limpo isso nela, né, cara? Aí eu fui limpando, né, tal, limpei. Aí eu botei a roupinha, aí veio a Sofia e a Maíra lá no quarto. Aí falou assim, você limpou direitinho? Eu falei, limpei, amor. Aí ela olhou,
que é isso no pescoço dela, então? Ela de roupa, ela tava no pescoço dela, eu tava com um rastro de cocô, velho. É normal, Até o bebê a cabeça. explode, né? O bebê Explode. O bebê explode. Explodiu, cara. E a gente ama. Agora, imagina que agora essa criança lhe é tirada e você vai reencontrar com ela só quando ela tiver com 30 anos. Aí ia ser duro. Só que você passa a vida vivendo como se ela Como se ela tivesse morrido. morrido. É. Mesmo que tenha a felicidade de reencontrar, de saber que foi apenas um susto, mas você perdeu tantas etapas. Sofreu eu perdi tanto, a etapa dela. Não, você eu vê o perdi- luto, pô. Você vê o de luto. Não Você tem viu de nada luta e eu volta a isso perdi daí. etapas que não voltam. Ah. Então Jacó teve isso. Então algumas lições que eu aprendo de Jacó. Letra A. Deus é um grande especialista em reciclagem. A vida de Jacó é uma constante reciclagem de erros que Deus vai tornando em bênçãos. Até o erro dos filhos de Jacó virou uma bênção para o Egito, que salvou o Egito e Canaã. É. Olha que interessante. Talvez se não fossem o José no Egito, o Egito teria desaparecido como civilização e teria afetado todo mundo lá. É mais ou menos como hoje. Você sabe que você pode ter qualquer opinião sua sobre China e Estados Unidos, de amor ou ódio. Mas se essas duas potências colapsarem hoje, até os negócios daqui vão ficar afetados. Não é por aí? Se o Egito colapsasse, ia afetar toda a região de Canaã. Então, você vê que José salvou o Egito. Então, outra coisa que eu aprendo, ainda que alguém te jogue no buraco, está dentro da parte da reciclagem, a caravana de Deus está a caminho. Mas foi José, né? Foi José. E Deus está ali. Outra coisa que eu aprendo de Jacó, Deus vai, se você deixar Deus salvar você, ele vai salvar você. Nem que para isso ele precise machucar você, porque Jacó continuou mancando depois do encontro com o anjo. Aliás, é em razão disso que alguma linha do judaísmo não come hoje o nervo da coxa de alguns animais por causa do Jacó. Porque o Jacó foi ferido ali, não é? Caramba. Então ele continuou sequelado. É como assim, eu vou te curar, mas você vai manter essa cicatriz aí para você não lembrar. esquecer, né? Outra coisa que eu aprendo da história de Jacó. Você pode até nascer como o enganador, mas você não precisa terminar como enganador. Você pode nascer como Jacó, mas terminar como Israel. Outra coisa que eu aprendo da história de Jacó é tendência não é determinismo. Eu encontro várias tendências aqui do engano, do passar a perna do outro, de enganar e ser enganado. Mas não precisa ser assim. José não enganou. E a última coisa que eu aprendo, aliás, a penúltima coisa de Jacó, a última vai vir daqui a pouquinho. Você perguntou em determinado momento, cara, eu vi a história de José, onde é que José errou? José errou. E embora hoje o José não seja o tema, Só vejo uma possibilidade, mas vamos ver. eu vou falar de pelo menos 3 erros de José. Três? Três Putz, erros de aí José. tô curioso, então. E por que eu vou falar? Porque tem a ver com Jacó. O primeiro erro de José, ele não foi sábio para lidar com o preferencialismo do pai. Perfeito. Esse é o erro que eu imagino. Você entendeu? Aham. Ele pegou a roupa, ele ficou exibindo para os irmãos, foi contar Falou a do som, história. vocês vão tudo se prostrar Esse pra foi mim. um erro dele. Porque nem todos os erros são morais. Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Segundo erro dele, naquele momento que ele ainda não tinha se revelado para os irmãos, ele arriscou a própria saúde e a vida do pai. Porque ele já sabia que o pai estava idoso, de luto, e ele ainda força que os irmãos tragam Benjamim. Verdade. E o irmão fala assim, não, se a gente trouxer o meu pai vai morrer. Não quero nem saber, eu quero o Benjamim aqui. Ele arriscou. Ele foi até o extremo ali, eu não faria uma coisa dessa. Ele deu uma abusadinha. Deu uma abusadinha. Esticou a corda. Ele esticou a corda ali. Ali teve um lado humano. Por mais que ele perdoou os irmãos e reconciliou, perfeito. ele teve um momento ali de... vou mastigar um pouquinho aqui em banho-maria. E terceiro erro de José, que inclui o Jacó. Deus começa toda essa história com o chamado de Abraão para largar sim, a essa da terra promessa. e ir para a terra da promessa e ali se estabelecer. E ele se acomodou. E José, no final, talvez incentivado pelo faraó, traz seu pai para cá, não vai embora daqui não. Porque, veja bem, o Labão Isso é uma pergunta que eu ia fazer. o Labão não queria abrir mão do Jacó. Olha de novo, outro padrão. Por que o Labão não queria abrir a mão de Jacó? Porque Jacó era o cara que trazia dinheiro para ele. Sim. O faraó também não queria abrir mão de José. E José podia ter ido embora do Egito. Ele não era um escravo mais. E provavelmente,
Pelo José pedir pra Jacó ficar lá e ele tava tão emocionado, ele falou assim, pô, se meu filho favorito pediu pra eu ficar, eu vou ficar. Exatamente. Vamos supor que eu fosse seu irmão e eu tô morando lá em Vitória, no Espírito Santo. Mas você assim, Rodrigo, puxa, cara, eu quero ser perto aqui, eu quero que a Eloá e que a Sofia cresçam com o tio perto e tudo mais. Cara, muda aqui para Alphaville, eu vou te ajudar e tudo mais. Aí eu pego e largo o Espírito Santo e venho ficar para cá, mas não porque seria meu interesse, é mais interesse seu. Você tá entendendo? Eu queria tanto que os meus sogros morassem ali no meu condomínio, que eles moram em Belo Horizonte, é tão bom ter a presença deles ali para ajudar a criar minha filha. Então, o José, eu não posso deixar o Egito, o faraó vai ficar chato, trabalhando para ele aqui e tudo mais, mas o faraó tá fazendo um convite, pai, você não quer vir morar aqui, não? Aí esse último erro, eu ponho a metade em cada conta. Não, e um baita erro, né? O baita erro. Aí Jacó vem com os filhos dele todos, começam a residir no Egito, sendo que o lugar deles era em Canaã. Eles já tinham adquirido terras em Canaã. Havia propriedade de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó ali. Tinha terras enormes em Canaã. Eles praticamente abandonam as terras deles em Canaã para ficar no Egito, para depois de algumas gerações virar escravo do Egito e só sair de lá por mão de Moisés para recuperar a terra de Canaã. Mas por um lado ele salvou o povo dele, mas por outro ele também escravizou o povo. Mas foi isso que o povo virou escravo do Egito. Então o êxodo hoje foi por causa do erro de Jacó e de José. Mas isso aí para mim é um erro clássico de visão de curto prazo. Porque o longo prazo ia ser mais difícil. Ele ia ter que recomeçar tudo, mas ele ia recomeçar tudo no lugar certo. Ia ser mais difícil, mas como o mundo tava passando fome, o Egito era abundante, ele era um cara... Vem todo mundo pra cá, gente. Tá tudo confortável pra cá. E sabe qual a leitura bíblica de tudo isso, para terminar o último elemento? Na cultura deles, é o seguinte, se Deus permitiu, Deus fez. A gente separa aquilo que Deus permite do que Deus faz diretamente. Mas na cultura deles misturavam. Tanto é que quando Daniel vai escrever sobre o ataque do rei Nabucodonosor, a gente já fez Daniel aqui, né? Daniel falou o seguinte, no 3º ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá e tudo mais. O José também, quando ele vai falar com os irmãos, ele fala o seguinte, o Senhor permitiu que vocês me fizessem esse mal. Então havia uma noção muito grande da soberania de Deus na história a despeito de. Então, Deus viu que Jacó errou, que José errou, mas isso aqui está a magia, o milagre, o inexplicável da providência divina. Deus consegue tirar bênçãos até daquilo que originalmente ele não desejava. Deus consegue transformar até os erros humanos em bênçãos. Deus permite que o erro aconteça. Deus não intervém em todos os erros e ele tira depois uma bênção, tira depois uma lição. E essa lição às vezes é tirada em meio à luta. Eu já passei pela angústia de lutar com Deus algumas noites como Jacó. Não aquela mesma angústia de Jacó que profetizou Jeremias, que é mais reservada ao tempo da grande tribulação, mas uma angústia de Jacó pessoal. E o que eu deixo para vocês de finalizar, de lição assim dessa história é isso. Deus continuará sendo seu Deus. Quer ele te dê fartura, quer ele te dê primogenitura, quer ele machuque a sua perna e lute com você e te deixe sequelado. Deus é Deus. Você vai prevalecer porque Deus está lutando com você, porque ele está treinando você como um grande guerreiro para a luta do bem contra o mal. E guerra não se vence jogando carta. Você tem que treinar o exército em situação realmente de batalha.